A história do Flamengo começa muito antes da bola rolar nos gramados e está profundamente ligada à identidade e à paixão de um povo. No dia 15 de novembro de 1895, um grupo de jovens remadores decidiu fundar um clube na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo inicial não era o futebol, mas sim o esporte. Nas águas nascia ali o clube de regatas do Flamengo, sem imaginar que anos depois se tornaria um dos maiores símbolos do futebol mundial. Nos primeiros anos o Flamengo se destacou no remo, conquistando títulos e respeito à força do clube crescia e sua popularidade aumentava entre os moradores do Rio de Janeiro. Com o tempo o futebol começou a ganhar espaço no Brasil e em 1911 aconteceu um momento decisivo. Jogadores vindos de outro clube decidiram formar o departamento de futebol do Flamengo. Esse foi o ponto de virada que mudaria para sempre a história do clube. A partir daí o Flamengo começou a construir sua trajetória dentro dos gramados, com uma torcida crescente, apaixonada. O clube rapidamente se tornou uma das principais forças do futebol carioca. As primeiras conquistas vieram ainda nas décadas iniciais do século XX e ajudaram a consolidar o Flamengo como um time competitivo e respeitado. Mas o Flamengo não cresceu apenas por causa dos títulos. O que realmente diferenciava o clube era sua conexão com o povo. Desde cedo o Flamengo passou a ser conhecido como o time do povo. Sua torcida se expandiu para além do Rio de Janeiro, alcançando todas as regiões do Brasil. Essa identificação popular transformou o Flamengo em algo muito maior do que um clube de futebol. Com o passar dos anos o Flamengo viveu diferentes fases, algumas de grande sucesso e outras de dificuldades. Mas foi na década de 80 que o clube atingiu um dos pontos mais altos de sua história. Nesse período surgiu uma geração de jogadores talentosos que marcou época e encantou o mundo. Entre esses jogadores estava Zico, considerado por muitos o maior ídolo da história do Flamengo. Com sua habilidade, visão de jogo e liderança, Zico se tornou o símbolo de uma era vitoriosa ao seu lado. Outros grandes nomes ajudaram a construir um dos times mais fortes já vistos no futebol brasileiro. O auge desse período aconteceu em 1981, quando o Flamengo conquistou a Copa Libertadores da América e logo depois o título mundial, enfrentando o poderoso Liverpool da Inglaterra. Aquela vitória colocou o Flamengo no topo do futebol mundial e eternizou aquela geração na memória dos torcedores. Mas a história do Flamengo não se resume apenas aos anos de glória. O clube também enfrentou momentos difíceis, incluindo crises financeiras e períodos sem grandes conquistas. No entanto, a força da sua torcida sempre foi um diferencial. Mesmo nos momentos mais complicados, o Flamengo nunca deixou de ser gigante. Ao longo das décadas seguintes, o clube continuou revelando talentos e conquistando títulos importantes. O Flamengo se manteve como uma das maiores forças do futebol brasileiro, sempre com uma torcida presente e apaixonada. Nos últimos anos o Flamengo passou por uma nova transformação. Com uma gestão mais organizada e investimentos estratégicos, o clube voltou a viver uma fase extremamente vitoriosa. Conquistou títulos nacionais e internacionais e voltou a figurar entre os melhores times do continente. Jogadores de destaque passaram a vestir a camisa rubro-negra e novas conquistas reforçaram ainda mais a grandeza do clube. O Flamengo voltou a ser protagonista dentro e fora de campo, mostrando que sua história continua sendo escrita com intensidade. Mas talvez o maior patrimônio do Flamengo não esteja apenas nos títulos ou nos grandes jogadores. O verdadeiro diferencial do clube é sua torcida, milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que vivem o Flamengo todos os dias. Essa paixão atravessa gerações, passando de pais para filhos, criando uma conexão única e duradoura. O Flamengo não é apenas um clube de futebol, é uma identidade, é emoção, é pertencimento, é a representação de um povo que encontra no futebol uma forma de expressão e alegria. Desde os tempos do remo até os dias atuais, o Flamengo construiu uma trajetória marcada por desafios, conquistas e superação. Uma história que mistura tradição e modernidade e que continua crescendo a cada temporada.
E enquanto houver uma bola rolando e uma torcida cantando, Flamengo continuará sendo muito mais do que um time. Será sempre uma paixão que une milhões e que nunca deixa de acreditar.